Sejam todos bem-vindos à nossa palestra do Instituto Espírita de Educação. Esta é uma palestra que tradicionalmente é realizada na nossa sede há muitos anos e que recentemente vem sendo feita agora virtualmente, com a presença de todos aqueles que puderem participar e acompanhar, tudo em decorrência da pandemia do Covid-19, e o Instituto está aderindo totalmente, evitando qualquer tipo de aglomeração, evitando que as pessoas fiquem juntas na sede e que poderia causar algum problema para os visitantes ou para os demais. Então nós também estamos nos cuidando e cuidando de todos. Por isso fazemos a palestra à distância. Para nós do Instituto Espírita de Educação, que acompanhamos a doutrina de Kardec, entendemos desde sempre que é importante ter uma vibração positiva, manter o pensamento positivo, manter as suas preces e manter em volta de cada um de nós a melhor vibração possível. Então assim também será com as palestras. Então a gente recomenda que você esteja tranquilo, que você esteja em condições de ouvir com atenção e que se recolha, que se concentre também, e vamos todos tirar o máximo proveito desta palestra. Hoje o tema que temos é combatendo o egoísmo, que é um tema recorrente no nosso Instituto Espírita, nas casas espíritas, na doutrina, é um tema recorrente em muitas obras no Espiritismo kardecista. E não poderia ser diferente, porque falar de egoísmo é falar sobre o nosso comportamento, né? É falar sobre aquilo que nós devemos de fato evitar. E é combatendo mesmo, é identificando, vendo quando é que a gente está tendo um comportamento egoísta. E eu falo é para ver quando a gente está tendo um comportamento, porque é muito simples identificar nos demais, né? Típico comportamento humano, né? Típico comportamento humano. A gente consegue ver nos demais e faz de conta que nós não. Nós não temos nada com isso. A gente é perfeito, a gente faz tudo certinho e é certamente uma mentira, né? Nós também fazemos errado e ficamos olhando para os demais. Mas vamos falar um pouco sobre como a obra, como o kardecismo traz para nós essas questões e de que maneira que Kardec cuida e também outros autores. Quando nós vemos essa recorrência do tema egoísmo nas nossas literaturas e nos centros espíritas, a gente vê que é tocado sempre como algo que existe, é parte até do comportamento humano, não é à toa que é falado tantas vezes, e também não é à toa que nós, espíritos que somos, nesta experiência estamos encarnados, não é à toa que temos imperfeições, e o egoísmo certamente faz parte deste conjunto de imperfeições. Vamos pegar aqui na obra do Evangelho, eu peguei alguns trechos, alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a questão do egoísmo é tratado. Por exemplo, no capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, nós temos uma mensagem de Emmanuel que fala só sobre egoísmo. Então, entre as várias mensagens dentro desse capítulo, amar o próximo como a si mesmo, Emmanuel fala sobre o egoísmo. Vamos ler algumas frases aqui, na sequência. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. Veja que Emmanuel fala de chaga, uma ferida, né? Um problema sério, uma coisa doída, uma coisa da nossa característica humana e que deve ser vigiada e combatida. Vamos ver um pouco mais. O egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Isso é Emmanuel falando. Ele continua. Digo, coragem,
porque esta é a qualidade mais necessária para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Estamos falando, pessoal, de algo que temos que lutar, que está dentro de nós, né? O egoísmo vem conosco, já é inerente à nossa passagem aqui pela Terra. E quando a gente olha, deixa o Kardec um minuto de lado e vamos olhar o que é que nós humanos escrevemos sobre o egoísmo, o que é exatamente. Vamos olhar num dicionário e vamos perguntar o que é o egoísmo. O dicionário vai dizer: egoísmo é a atitude daquele que busca o próprio interesse acima dos interesses dos demais. Próprio interesse. Só vale o que a gente pensa, só vale o que a gente quer, só vale a nossa vontade perante os demais. É desinteresse por aquilo que os demais estão sentindo, ou desinteresse por causar aos demais algum tipo de insatisfação, alguma dor. Egoísmo é isso. Nós mesmos humanos escrevemos os nossos dicionários, identificamos esse sentimento de muitas pessoas em relação aos demais. Esta é a característica do egoísmo, sim, que a gente identifica o que é um comportamento de egoísmo. E dentro da nossa literatura, dentro da literatura de Kardec, existem ainda outros exemplos e outras mensagens. Vamos continuar com o Evangelho do Espiritismo, agora em outro capítulo. Vamos para o capítulo 16, que é Fora da caridade não há salvação. E já nas primeiras páginas desse capítulo, existe aqui o que Kardec escolheu, junto com os espíritos que ajudaram ele a criar o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra que diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Frontalmente diferente do que a doutrina kardecista, que só juntou o que Cristo nos deixou. A passagem de Cristo pela Terra deixou claro que era necessário de todos os humanos um comportamento de caridade, fraternidade, humildade. E egoísmo é exatamente o contrário disso. Egoísmo é junto com o orgulho, né? É uma das facetas do orgulho, né? Por que nós humanos temos um comportamento egoísta, né? O que é que nos faz ser egoísta, né? Vem junto com o orgulho, né? Parte do orgulho é fator importante. Por quê? Porque quando nos sentimos acima dos demais, quando sentimos que somos mais importantes, quando sentimos que temos mais qualidades, mais coisas boas do que os demais, aí a gente cria o sentido de egoísmo. É o que eu penso, é o que eu sei fazer, é o que eu quero. É do orgulho, típico do orgulho, que é contrário ao que o Cristo nos deixou de missão, ao que o Cristo nos deixou de herança, de lição que ele mesmo viveu, mais humilde que o próprio Filho de Deus, em sua passagem pela Terra e nas mensagens que nos deixou. Possível. Ele fez no dia a dia, ele deixou o exemplo e, é óbvio, deixou palavras que estão refletidas pelos evangelhos. Evangelhos que o próprio Kardec organizou e coletou no livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vemos nesta última frase que o que se espera é um comportamento humilde, que é contrário do que um comportamento orgulhoso e um comportamento de egoísmo. Trabalhar em prol dos outros, entender as necessidades dos outros, tentar mitigar essas necessidades, dar uma oportunidade de que as pessoas tenham também o que nós temos.
Se você tem um conhecimento, por que você não divide? É um comportamento fraterno, um comportamento de humildade, é um comportamento de caridade. Ensine aos demais o que você sabe. Já é um jeito de você combater o egoísmo. Será que fazemos isso? Muito provavelmente não. Muito provavelmente o nosso comportamento é o contrário. A gente luta para conseguir vitórias de todas as naturezas. Luta para conseguir uma vitória de conhecimento, aprender uma profissão, aprender uma língua. E com isso, nos colocamos numa posição de eu sei fazer melhor, sou melhor. E aí é que está uma faceta do egoísmo. Ao invés de dividirmos esse conhecimento, ao invés de mostrarmos esse conhecimento de uma maneira que beneficie outras pessoas, fazemos o contrário, nos fechamos e guardamos isso como nosso, como propriedade, como uma coisa que seja só nossa. Evidentemente, é uma faceta de egoísmo, né? Quando nós falamos que o egoísmo deve ser combatido, ele deve ser combatido porque está conosco o tempo todo e somente cada um de nós pode identificar onde que ele está. E ele nasce cedo, viu, pessoal? Vamos tentar lembrar como é que nós criamos as nossas crianças. Quando nós começamos a identificar na criança que ela começa a andar, ela vai brincar com os demais, ou vai brincar com os próprios irmãos, ou vai brincar com os colegas da escola, o que é que a gente faz? A gente ensina, olha, divida seus brinquedos. Não deixe de aprender a brincar com os amiguinhos, respeite os amiguinhos, não é para morder, né? Criança morde, né? São as primeiras reações, né? Não é para morder, não é para bater, não é para brigar. E isso a criança pode aprender, vai conviver, né? Junto com os demais, junto com os irmãos, vai conviver, vai aprender, vai procurar de toda maneira, desde o início, entender o que os pais estão falando. Isso acontece, a gente consegue, em parte, passar esse tipo de ensinamento. Porém, nós passamos outras coisas também. A gente fala, este brinquedo é seu, tome, brinque, deixe o seu irmão brincar, mas ele é seu. A gente já passa esse princípio para a criança, você tem uma propriedade, é seu. Você tem que trazer esse brinquedo de volta da escola, porque ele é seu. Não deixe que te tomem esse brinquedo, não é? Duas coisas importantes, porque faz parte também do crescimento de cada um de nós, o crescimento como indivíduo, ter a convivência com os demais, mas ser respeitado também. É importante passar isso para as crianças. E cada vez mais isso é ensinado, cada vez mais isso é falado, que as crianças precisam ter um comportamento de autossegurança, um comportamento que dê a ela autonomia para ela crescer, se relacionar, conversar com os demais, aos poucos, né? Em cada fase a gente vai passando estes ensinamentos. Concorda? E essa é a vida, né, pessoal? Quando criança já aprendemos ali os primeiros conceitos, já vamos aprendendo como é que a gente se comporta, como é que a gente divide as coisas, como é que evita o egoísmo, mesmo sem saber a palavra, a gente vai aprendendo aos pouquinhos. E à medida que a gente vai evoluindo, vai tendo dentro de nós uma sensação do que é nosso, do que nós queremos, né? Aí pela adolescência a gente começa a ter as nossas primeiras percepções do mundo, as nossas primeiras certezas, o que eu vou ser, o que eu vou estudar, o que eu gostaria de ter para mim. Certamente já aparecem as primeiras coisas que a gente gosta mais mesmo, né? Se é um esporte, se é algum desejo de viajar pelo mundo, enfim, aparecem as nossas tendências, aquilo que a gente tem da formação que a sociedade, que aquela família pode nos dar, e também a nossa formação anterior, de reencarnações passadas, também aparece um pouco, né? Nossas tendências começam a aparecer por aí. E aí, nessa hora, a gente quer ter, né? Quer ter. E a gente pode ter
Como é que é essa coisa? Como é que a gente compara o desejo humano de propriedade, o desejo humano de ter sonhos, de ter realizações, de comprar, de ter, de possuir, comparativamente com o que a gente acabou de ver? Vimos até agora, vimos falando de não ter egoísmos, de não ter problemas com acumular, né? E ao invés de dividir com as pessoas. Veja, as coisas não são excludentes, né? Isso não é um problema, é da natureza humana, né? E temos aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, bem nesta linha. Vamos verificar aqui, ó. Pergunta 883 do Livro dos Espíritos. O desejo de possuir. Vamos ver o que Kardec falou? A pergunta é natural o desejo de possuir? E a resposta, sim. Mas quando o homem deseja possuir para si somente e para satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Opa, olha a diferença, hein? Desejos naturais do ser humano de ter suas propriedades e seus sonhos e seus gostos pessoais, absolutamente normal, natural. Mas para que servirão todas essas coisas? Qual vai ser o uso disso? Vamos ler mais um pouquinho? Kardec está dizendo que é egoísmo, tá? Somente acumular. Não será, entretanto, legítimo desejo de possuir, uma vez que aquele que tem do que viver a ninguém é pesado? Então vem a resposta. Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Este tipo de acumulação não interessa para a humanidade e não traz nenhum crescimento para a pessoa que tem. Porém, nós não podemos esquecer da atividade de grandes homens, de grandes seres humanos que passaram pela Terra nas suas encarnações e desenvolveram muita coisa pelo mundo. São empreendedores natos, são homens capazes de grandes realizações, são seres humanos preparados e que, através do seu instinto de trabalho, a sua força de organização, realizam muitas coisas, empregam muitas pessoas, desenvolvem, deixam verdadeiras heranças, né? Não só físicas, mas heranças no sentido de dar também um exemplo de atividade, né? Porque o ser humano precisa empreender, né? Nós não estamos aqui numa reencarnação para ficarmos fechados, apenas rezando, apenas sonhando, apenas imaginando a volta ao plano espiritual. Não, a gente está aqui para, como encarnado, sofrer todas as agruras da encarnação e continuar na nossa luta aqui por melhoria, por melhorar a nossa conduta moral. Então não é um problema adquirir coisas, acumular, ter para si, para a família, mas o uso tem que ser um uso em prol de muita coisa. Não adianta acumular por acumular, porque aí, como Kardec falou, que a gente acabou de ver, é egoísmo puro. Em nada está acrescentando para a humanidade. O que nós temos que ver é o uso de toda essa acumulação, de toda a riqueza que a gente tiver. Então, quando olharmos alguém que acumula muito, alguém que tem muitas posses, não é necessariamente um problema. O problema é o uso, né? E no meio dessa crise que estamos, com famílias inteiras fechadas, cidades inteiras, grandes regiões de países fechadas, buscando que sem movimento, sem sair de casa, a gente consiga dominar a transmissão do vírus que causa a Covid-19. Neste momento, muita coisa se tem falado, muita coisa se tem pensado sobre as relações humanas, né? Então, voltamos a dar valor para outras coisas, né? Voltamos a dar valor. E veja que estamos usando a palavra valor e não preço. Preço é diferente, né? Mas quando a gente, dentro de casa, precisa de uma simples
comida, um alimento, quando nós precisamos de alguma coisa para dentro de casa, para conforto nosso e da nossa família. E aí a gente lembra então que tem um trabalho que a gente faz por telefone, faz por internet, faz de alguma maneira, e o produto aparece em casa, bate na sua porta, vem entregar, e aí nós passamos a valorizar o trabalho de alguém que a gente não estava prestando bem atenção, não é? Veja que a gente valoriza o trabalho. O que falar então dos enfermeiros? Os médicos a gente sempre valoriza, a sociedade sempre trata muito bem os médicos, sempre dá muito valor, mas para enfermeiro, nem sempre. E para o pessoal da limpeza dos hospitais? Ou mesmo aqueles que vêm cuidar das casas onde a gente está, dos edifícios onde moramos? Vamos dar valor, vamos reconhecer, vamos lembrar de dar esse valor. Também para isso está servindo esse tempo de confinamento, um tempo que a gente passou a verificar que consegue trabalhar sem aquela loucura toda, né? Aquela história de vai para casa, volta para o trabalho e depois o tempo todo correndo atrás de transporte, atrás de trânsito, carros, quantas coisas a gente andou fazendo e leva filho para uma escola e leva para outra atividade. E no fim das contas a gente está conseguindo fazer alguma coisa à distância. A tecnologia está aí para ajudar, para verificar, para nos fazer pensar de novo que é possível fazer à distância. Então vejam, não é só para nos punir, nem é uma punição, é um resultado da nossa atividade humana essa crise. Mas ela tem que servir também para que a gente reavalie como está a nossa vida, como está o nosso dia a dia, não é? Nesse sentido, eu convido todos a pensarem de que maneira esse confinamento vai nos ajudar. De que maneira nós vamos conseguir tratar de benefícios, de que maneira a gente combate vamos combater o egoísmo e não combater o otimismo. Vamos usar o otimismo para combater o egoísmo, não é verdade? De que maneira estamos dividindo nosso tempo, nossos espaços, nossos recursos, né? Isso tudo está servindo para melhorarmos e para de alguma maneira tirar proveito. Vamos lembrar sempre que a evolução humana depende de todo esse progresso, depende de tecnologia, mas a evolução nossa como espírito desta vez encarnado, depende de quanto nós vamos aprender nessa passagem aqui pela Terra, de quanto nós vamos conseguir guardar no nosso íntimo, por isso que se chama reforma íntima, quanto nós vamos guardar para nós, de como usar melhor os nossos recursos em prol de todo mundo. Ter os recursos, nenhum problema. Usar em prol de todo mundo é que é o grande mistério. Usar os recursos também significa usar conhecimento. Nós podemos dividir conhecimento. Devemos dividir conhecimento. Dessa maneira, eu convido todos, então, a ter uma visão mais otimista de tudo que estamos passando. E não podemos deixar de combater o egoísmo, um tema que tem que estar conosco, presente o tempo todo. Que Jesus nos auxilie nessa tarefa, que nos auxilie a executar da melhor maneira essa missão. Um abraço a todos, até mais.